Os seguidores de Jesus têm sofrido perseguições há muito tempo, e isso só vai piorar, pois todos aqueles que querem seguir a Jesus sofrerão grandes consequências. Nós podemos ver isso no mundo atual, aonde os governantes tentam destruir os fundamentos cristãos com ideologias satânicas. Muitos cristãos estão sendo perseguidos, vigiados, interrogados e presos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Jesus nos disse que isso iria acontecer. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus capítulo 24, versículo 9. Recentemente, uma igreja batista foi queimada durante protestos na Filadélfia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A igreja foi completamente destruída pelas chamas. Para vocês entenderem um pouco mais sobre essa perseguição que está acontecendo no mundo, um satanista decidiu se infiltrar em um evento evangélico realizado em Washington, nos Estados Unidos, para jogar sangue em um pastor que estava orando pelo seu país. Esse pastor, que se chama Charles, estava orando e pedindo a cura para os Estados Unidos e para que a discriminação racial acabe. Quando, ao descer do palco, um rapaz que era um satanista se aproximou dele e jogou sangue sobre ele. Falando ainda sobre a perseguição que está acontecendo no mundo referente aos cristãos, o governo da China ordenou recentemente a instalação de câmeras que reconhecem a face dos cidadãos cristãos em vários locais religiosos em Poyang, na província de Jiangxi. A região sofre contínua perseguição e tem um número maior de cristãos. Um policial confirmou que o objetivo é monitorar os crentes, desde os conteúdos das pregações até mesmo pegar alguém tirando fotos dos símbolos religiosos que precisam ser removidos por ordem do governo. Um membro dessa igreja confirmou que, se alguém desconhecido entra na igreja, a polícia logo vem para saber quem é a pessoa. Um diácono da igreja disse desolado que o governo fechará qualquer igreja que desobedecer a essas leis. E o pior de tudo é que esse ditador chinês, Xi Jinping, que persegue os cristãos, acredita ter mandato do céu para governar o mundo. Imagine só se suas ideias se espalharem pelo mundo. Em algumas igrejas na China, a foto do presidente é distribuído na hora do culto e imagens dele é colocado na parede do templo. E isso é feito por autoridades chinesas que obrigam os cristãos a cultuar a Deus e ao mesmo tempo ter a foto do presidente estampado no templo. Isso é um absurdo. Nós devemos adorar somente a Deus. Ele não pode impor aos cristãos a quem eles devem adorar. As autoridades chinesas estão proibindo a divulgação dos materiais bíblicos. Aqui no Brasil você pode comprar um livro com os hinos da harpa cristã sem problema nenhum. Na China você não tem essa liberdade. Não são todos que têm acesso a esses conteúdos, principalmente da Bíblia. Muitas igrejas funcionam clandestinamente devido à perseguição que eles sofrem devido à fé
em Jesus Cristo. Mas, apesar de tudo isso, a Bíblia nos ensina que devemos orar por aqueles que nos perseguem. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 44 em diante. Agora eu quero fazer uma pergunta. Cadê o Papa nessas horas? Por que ele, que se denomina o porta-voz de Deus, não se pronuncia sobre essas perseguições que está acontecendo nesses países? Será que o Papa está mais preocupado com sua relação política do que com as Escrituras? Um pastor que foi preso há anos na China por pregar o Evangelho lutou sozinho para se defender referente à sua inocência, assim como o apóstolo Paulo fez quando foi julgado. Quem se importou com isso? Ou aonde foi noticiado isso? Aonde estão os líderes religiosos para orar por essas pessoas? Será que essas pessoas têm importância mesmo? A Bíblia diz que devemos lembrar dessas pessoas. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Hebreus capítulo 13, versículo 3. A perseguição aos cristãos não vai parar, mas devemos ter fé e acreditar nas palavras de Jesus. Ele nos diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? João capítulo 11, versículo 25 e 26. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe o seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.